Bom dia, alunos! Agora vamos à disciplina de língua portuguesa e sejam bem-vindos ao canal Astra Educa Concursos. Hoje vamos mergulhar em um dos pilares fundamentais para a sua aprovação na Conab e em qualquer concurso: a compreensão, interpretação e reescrita de textos e de fragmentos de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas. Preparem-se, pois este é um tema abrangente e crucial. Compreensão textual, a base de tudo. A compreensão textual é o primeiro passo e se refere à capacidade de extrair as informações explícitas presentes no texto. É entender o que está literalmente escrito, sem inferências ou interpretações. Para dominar a compreensão, é essencial identificar as ideias principais e secundárias, localizar o tema central e os detalhes que o sustentam. Reconhecer os personagens, o espaço e o tempo, entender quem participa da ação, onde ela ocorre e quando. Perceber a sequência dos acontecimentos, acompanhar a ordem em que os fatos são apresentados. Entender o vocabulário, conhecer o significado das palavras utilizadas no texto. Em caso de desconhecimento, buscar o sentido pelo contexto. Distinguir fato de opinião, identificar o que é uma afirmação comprovável e o que é um ponto de vista. Interpretação textual, indo além do óbvio. A interpretação textual vai um passo além da compreensão. Envolve inferir, deduzir, analisar e relacionar as informações presentes no texto com o seu conhecimento de mundo. É descobrir o que está implícito, as intenções do autor e as possíveis conclusões. Para uma boa interpretação, é preciso identificar as ideias implícitas, captar as mensagens que não estão expressas diretamente, mas que podem ser inferidas a partir do contexto. Analisar a linguagem figurada, compreender metáforas, comparações, ironias e outras figuras de linguagem. Relacionar o texto com outros conhecimentos, conectar as informações do texto com a história, a cultura, a política, etc. Identificar a finalidade do texto, entender o objetivo do autor ao escrevê-lo, informar, persuadir, entreter, etc. Perceber o tom e a intenção do autor, captar a atitude do autor em relação ao assunto e ao leitor. Bom dia, alunos! Agora vamos à disciplina de língua portuguesa e sejam bem-vindos ao canal Astra Educa Concursos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre compreensão, interpretação e reescrita de textos, hoje vamos nos aprofundar na interpretação textual, indo além do óbvio. Como vimos, a compreensão é fundamental para entendermos o que está explicitamente escrito. A interpretação, por sua vez, nos convida a mergulhar nas entrelinhas, a desvendar o que não está dito de forma direta, mas que se revela através do contexto, das escolhas linguísticas do autor e do nosso conhecimento de mundo. Interpretar um texto é como ser um detetive de significados. Não basta apenas ler as palavras, é preciso analisar as pistas, conectar os pontos e formular hipóteses sobre as intenções do autor e as possíveis mensagens que ele deseja transmitir. Essa habilidade é crucial em concursos, pois muitas questões não se limitam a perguntar o que está escrito, mas sim o que se pode inferir, deduzir ou concluir a partir da leitura. Elementos-chave para uma interpretação eficaz. Identificação das ideias implícitas, este é o cerne da interpretação. As ideias implícitas são aquelas que não estão expressas de forma clara, mas que podem ser depreendidas a partir do que está escrito. Para identificá-las, preste atenção a: há pressupostos, ideias admitidas como verdadeiras pelo autor, servindo de base para o que é afirmado. Exemplo: João parou de fumar. O pressuposto é que João fumava antes. Há subentendidos, sugestões ou insinuações que o autor faz sem declarar explicitamente. A interpretação depende da leitura nas entrelinhas e do contexto. Exemplo: em uma conversa, alguém disse está tarde, não acha? O subentendido pode ser um desejo de ir embora. Ó ironia e sarcasmo, formas de expressar o contrário do que se diz, geralmente com uma intenção crítica ou humorística. A interpretação correta exige identificar a quebra de expectativa entre o dito e o pretendido. Ó figuras de linguagem, metáforas, comparações, metonímias, personificações, entre outras, enriquecem o texto e exigem uma leitura que vá além do sentido literal das palavras. Compreender a intenção por trás do uso dessas figuras é fundamental para a interpretação. Análise da linguagem figurada. As figuras de linguagem não são meros adornos do texto, elas carregam significados e contribuem para a expressividade e a força da mensagem. Ao se deparar com uma metáfora, a vida é uma estrada, por exemplo, não basta entender o sentido literal das palavras. É preciso compreender a relação de semelhança que o autor estabelece entre a vida e uma estrada, caminho, desafios, jornadas.
Relação do texto com outros conhecimentos. A interpretação muitas vezes exige que você conecte o conteúdo do texto com seus conhecimentos prévios sobre história, cultura, política, literatura, etc. Um texto sobre a Revolução Francesa, por exemplo, pode ser melhor compreendido se você tiver alguma familiaridade com esse período histórico. Identificação da finalidade do texto. Por que o autor escreveu este texto? Qual o seu objetivo principal? Informar? Persuadir? Narrar uma história? Expressar um sentimento? A identificação da finalidade ajuda a direcionar a interpretação. Um texto informativo terá uma abordagem diferente de um texto publicitário, por exemplo. Percepção do tom e da intenção do autor. O tom do texto, sério, irônico, humorístico, crítico, etc., revela a atitude do autor em relação ao assunto e ao leitor. Identificar esse tom é crucial para uma interpretação precisa. A intenção do autor pode ser implícita em suas escolhas de palavras, na forma como ele organiza as ideias e nos argumentos que apresenta. Dicas práticas para aprimorar a interpretação. Leia com atenção e concentração, evite distrações e mergulhe na leitura do texto. Faça perguntas ao texto. Enquanto lê, questione o porquê das afirmações, as possíveis implicações e as intenções do autor. Sublinhe e anote. Destaque as palavras-chave, as ideias centrais e os trechos que lhe parecem mais relevantes para a interpretação. Faça anotações marginais com suas reflexões e inferências. Releia trechos. Se algo não estiver claro, releia o trecho no contexto para tentar compreender melhor o significado. Busque o sentido global do texto. Não se prenda apenas a frases isoladas. Tente entender como as diferentes partes do texto se relacionam e contribuem para a mensagem geral. Considere o contexto de produção. Quem escreveu o texto? Quando? Em que circunstâncias? Conhecer o contexto de produção pode fornecer pistas importantes para a interpretação. Evite a superinterpretação. Tenha cuidado para não inserir no texto ideias que não estão lá, mesmo que implicitamente. Suas inferências devem ser sempre baseadas em evidências textuais. A interpretação textual é uma habilidade que se desenvolve com a prática e a leitura constante. Ao aprimorar essa capacidade, vocês estarão mais aptos a compreender as nuances dos textos. Reescrita de textos e fragmentos, demonstrando domínio linguístico. A reescrita avalia a sua capacidade de reformular um texto ou parte dele, mantendo o sentido original, mas utilizando outras palavras e estruturas gramaticais. Isso exige um domínio profundo das relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas. Relações morfossintáticas dizem respeito à estrutura gramatical das palavras, morfologia, e a forma como elas se combinam para formar frases e períodos, sintaxe. Na reescrita, é crucial alterar a estrutura das frases sem comprometer a correção gramatical e a clareza. Isso envolve o conhecimento de concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, emprego de tempos e modos verbais, e a função das palavras, sujeito, verbo, objeto, etc. Relações semânticas referem-se ao significado das palavras e das frases. Ao reescrever, é fundamental utilizar sinônimos e expressões equivalentes que preservem o sentido original do texto. Atenção às nuances de significado para evitar alterações indesejadas. Relações discursivas envolvem a forma como as ideias se conectam dentro do texto, utilizando conectivos, conjunções, preposições, advérbios e mecanismos de coesão e coerência. Na reescrita, é preciso manter a progressão lógica das ideias e a articulação entre as frases e os parágrafos. Relações argumentativas. Em textos argumentativos, a reescrita exige a manutenção da linha de raciocínio e dos argumentos apresentados, mesmo que expressos de forma diferente. É importante identificar a tese, os argumentos e as estratégias argumentativas utilizadas. Bom dia, alunos! Agora vamos à disciplina de língua portuguesa e sejam bem-vindos ao canal Astra Educa Concursos. Continuando nossa jornada pelo universo da língua portuguesa para concursos, após explorarmos a compreensão e a interpretação textual, chegamos a um ponto crucial: a reescrita de textos e fragmentos, demonstrando domínio linguístico. Como já introduzimos, a reescrita não é apenas trocar palavras, é uma demonstração robusta do seu domínio sobre as intrincadas relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas que sustentam a tessitura de um texto. A profundidade das relações morfossintáticas na reescrita. Quando falamos em relações morfossintáticas, mergulhamos na essência da estrutura da língua.
A morfologia nos apresenta as palavras em suas formas isoladas, suas classificações, substantivo, verbo, adjetivo, etc., e suas flexões, gênero, número, tempo, modo, etc. A sintaxe, por sua vez, estuda como essas palavras se organizam em frases, orações e períodos, estabelecendo relações de dependência e sentido. Na prática da reescrita, o domínio dessas relações se manifesta na capacidade de variar a estrutura das frases, transformar uma frase ativa em passiva, alterar a ordem dos termos, sujeito, verbo, complemento, expandir ou condensar orações, sem incorrer em erros de concordância, verbal e nominal. Por exemplo, a frase "o aluno estudou para a prova" pode ser reescrita como "para a prova, o aluno estudou" ou "a prova foi estudada pelo aluno", mantendo a correção gramatical. Empregar corretamente a regência verbal e nominal. Saber quais preposições são exigidas por determinados verbos e nomes ao estabelecerem suas relações com outros termos da oração. Uma reescrita inadequada pode alterar o sentido ou gerar um erro gramatical, como em aspirava ao cargo, correto, versus aspirava ao cargo, incorreto no sentido de desejar. Posicionar os pronomes de forma adequada. Colocação pronominal. Utilizar as formas pronominais oblíquas, mi, ti, si, u, a, li, nos, vos, lis, de acordo com as normas gramaticais em relação ao verbo, próclise, mesóclise, ênclise. Uma reescrita pode exigir o ajuste da colocação pronominal, como em ele me disse para disse-me ele em um contexto diferente. Manipular os tempos e modos verbais com precisão. Escolher a forma verbal que melhor expressa a ação no tempo e na modalidade desejada, mantendo a coerência temporal e aspectual do texto reescrito. Por exemplo, ao reescrever uma narrativa no passado, é crucial manter a consistência entre o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Reconhecer e alterar as funções sintáticas das palavras e orações. Identificar o papel de cada elemento na estrutura frasal, sujeito, predicado, objeto, adjunto, etc., e ser capaz de substituí-los ou reorganizá-los sem alterar o sentido fundamental ou comprometer a gramática. Transformar uma oração subordinada adverbial em um adjunto adverbial, por exemplo, exige conhecimento dessas funções. A sutileza das relações semânticas na reescrita. As relações semânticas nos guiam pelo universo do significado. Ao reescrever, a escolha de sinônimos e expressões equivalentes é uma arte que exige sensibilidade às nuances de sentido. Não basta apenas trocar uma palavra por outra que tenha um significado parecido no dicionário. É preciso considerar o contexto e o efeito que essa substituição produz. Utilização de sinônimos e antonímos com precisão. Escolher palavras que realmente correspondam ao sentido original, evitando sinônimos parciais que possam alterar a mensagem. Da mesma forma, a substituição por antonímos só é válida quando a intenção é expressar o oposto, mantendo a coerência discursiva. Emprego de diferentes níveis de formalidade. Adaptar a linguagem do texto reescrito ao contexto e ao público-alvo, utilizando vocabulário mais formal ou informal conforme a necessidade, sem perder a clareza e a adequação. Exploração de campos semânticos. Utilizar palavras e expressões que pertencem ao mesmo campo de significado para manter a coesão lexical e reforçar as ideias do texto original. Evitar ambiguidades e redundâncias. Uma reescrita eficaz busca clareza e concisão, eliminando palavras ou expressões que geram dupla interpretação ou que repetem ideias de forma desnecessária. A articulação das relações discursivas na reescrita. As relações discursivas são os elos que unem as ideias dentro do texto, garantindo sua fluidez e inteligibilidade. Os conectivos, conjunções, preposições, advérbios, desempenham um papel fundamental nessa articulação, estabelecendo relações de causa, consequência, oposição, adição, tempo, entre outras. Na reescrita, é essencial manter ou alterar os conectivos de forma adequada. Substituir um conectivo por outro que expresse a mesma relação lógica entre as ideias ou, se necessário, alterar a relação para enfatizar um determinado aspecto do texto original. Por exemplo, substituir porque por já que ou visto que para expressar uma relação causal. Utilizar mecanismos de coesão referencial. Garantir que os pronomes, os advérbios e outros elementos referenciais retomem seus referentes de forma clara e inequívoca no texto reescrito. Preservar a progressão temática. Manter a forma como os temas são introduzidos e desenvolvidos ao longo do texto, garantindo que a reescrita siga um fluxo lógico de informações. Assegurar a coerência textual. Garantir que as ideias apresentadas no texto reescrito sejam lógicas e não contraditórias, mantendo a unidade de sentido.
A persuasão através das relações argumentativas na reescrita. Em textos argumentativos, a reescrita assume um desafio adicional: manter a força e a lógica da argumentação original, mesmo ao expressá-la de forma diferente. As relações argumentativas envolvem a forma como a tese é defendida por meio de argumentos, contra-argumentos e estratégias de persuasão. Ao reescrever um texto argumentativo, é crucial identificar e manter a tese central. A ideia principal que o autor busca defender deve ser preservada na reescrita. Reconstruir os argumentos, expressar os argumentos que sustentam a tese de forma clara e convincente, mesmo utilizando outras palavras e estruturas frasais. Preservar as relações lógicas entre os argumentos, manter a forma como os argumentos se conectam e se apoiam para construir a defesa da tese. Reconhecer, se necessário, adaptar as estratégias argumentativas, identificar se o autor utiliza exemplos, dados estatísticos, citações de autoridade, raciocínio lógico, etc., e ser capaz de reproduzir essas estratégias de forma eficaz na reescrita. Manter a força persuasiva do texto original. O objetivo de convencer o leitor deve ser preservado na reescrita, adaptando a linguagem e a estrutura para alcançar esse objetivo. Dominar a reescrita de textos e fragmentos é, portanto, uma demonstração de um conhecimento profundo e integrado da língua portuguesa. Envolve não apenas conhecer as regras gramaticais, mas também compreender como as palavras carregam significado, como as ideias se conectam e como a linguagem pode ser utilizada para persuadir. Ao praticarem a reescrita, vocês estarão fortalecendo todas as bases do seu conhecimento linguístico e se preparando de forma mais completa para os desafios dos concursos. Continuem focados e pratiquem bastante. Como estudar para dominar este tema? Leitura ativa. Leia diversos tipos de textos, notícias, artigos, contos, etc., com atenção, grifando as ideias principais e secundárias, buscando o significado de palavras desconhecidas e tentando identificar as informações implícitas. Resolução de questões. Pratique com questões de concursos anteriores da Conab e de outras bancas, focando em exercícios de compreensão, interpretação e reescrita. Analise os gabaritos e entenda por que as respostas estão certas ou erradas. Análise de textos. Escolha textos e faça um exercício de reescrita de alguns trechos, buscando sinônimos, alterando a ordem das palavras e a estrutura das frases, sempre mantendo o sentido original e a correção gramatical. Estudo da gramática. Revise as regras de morfossintaxe, semântica e os mecanismos de coesão e coerência textual. Desenvolvimento do vocabulário. Leia bastante e procure aprender novas palavras e expressões. Dominar a compreensão, interpretação e reescrita de textos é essencial para o sucesso em concursos. Dediquem-se a este tema e vocês estarão muito mais preparados para enfrentar as provas de língua portuguesa. Continuem acompanhando o canal Astra Educa Concursos para mais dicas e conteúdos. Até a próxima aula.